meninas, paz, espero que vocês estejam bem, agradecida pelo convite da pastora Sandra em compartilharmos aí a respeito da palavra de Deus. Hoje o assunto é Provérbios 10. Então, a partir desse capítulo começa um provérbio, é o início de uma série de provérbios diferentes, né? São provérbios curtos e independentes, né? E são assuntos que não têm conexão e também são assuntos diferentes. Então, aqui na leitura do capítulo 10 de Provérbios, a leitura começa falando sobre o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então, aqui ele começa falando sobre o pai, né, como chefe do lar, e como a mãe também, como uma professora, uma mestre na sua casa, com seus filhos. Então, nós temos aí essa responsabilidade, meninas. A árdua responsabilidade, na verdade. E eu fiquei assim, pensando, né, o que poderia ser falado a respeito desse capítulo de Provérbios. Então, eu pedi a Deus que falasse comigo e trouxesse algo específico para o nosso coração, através dessa leitura. Então, na semana passada, assim que a pastora conversou comigo, algumas situações ocorreram no meu trabalho. E então, Deus falou comigo nesse capítulo de Provérbios. Então, nós vamos fazer a leitura agora de Provérbios 10, versículo 11, tá bom? A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Bom, então aqui, quando ele fala que a boca do justo é manancial de vida, então essa deve ser a nossa fala. Uma fala que traz esperança para aquela pessoa que nos escuta, né? E quando ele fala aqui que na boca dos perversos mora a violência, essa é exatamente a fala que Deus não espera de nós, né? Por quê? Porque é uma fala que promove fofocas, é uma fala de quem promove intrigas, promove divisão. Então Deus não espera isso de nós. E então aqui no versículo 12 fala: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Bom, vou dar uma pausa aqui então na leitura, vou compartilhar com vocês o que ocorreu comigo na semana passada. Eu comecei num emprego novo, na rede pública, sou educadora, trabalho com educação infantil e trabalho em duplas, em sala. Então, chegou a minha primeira parceira. Com um problema eu vinha falando de Jesus já para ela, desde quando nós sabíamos dessa parceria profissional. E para minha surpresa, a gente acabou que estreitou relacionamento, e para minha surpresa, essa colega, um dia, por uma problema pessoal dela, ela me distratou na frente de toda a equipe e gritou comigo. Foi uma situação para mim que foi humilhante. E eu fiquei assim extremamente decepcionada, porque eu não esperava isso dela. Só que ao sair nesse mesmo dia para o trabalho, o meu marido também não acordou de bom humor e brigou comigo e descontou algumas situações no decorrer do caminho até eu chegar no meu trabalho. E então, no primeiro período do meu trabalho, veio essa situação com essa minha parceira. E quando eu voltava para minha casa, conversei com essa minha parceira, né? Só para terminar essa parte da história. Falei para ela que não é isso que Deus espera da gente. Vinha falando com ela a respeito da importância do perdão, uma questão do casamento dela. Então nós nos abraçamos e para mim a história tinha terminado ali. E aí, no retorno do meu trabalho, eu recebi uma mensagem de uma mãe. Eu tenho um projeto social aqui onde eu moro, de reforço escolar e alfabetização, na comunidade que eu estou inserida.
E essa mãe me mandou uma mensagem também me falando horrores e ainda me ameaçou. Eu ainda tive que encontrar com essa mãe, precisei conversar com ela, ouvir desabafo cheio de palavras, enfim, palavrões, foi uma coisa. Tudo isso ao lado da criança que praticamente chorou porque a criança não queria sair das nossas aulas. Então foram 3 situações para mim no mesmo dia que foram terrivelmente difíceis. E essa mãe me mandou uma mensagem também me falando horrores e ainda me ameaçou. Eu ainda tive que encontrar com essa mãe, precisei conversar com ela, ouvir desabafo cheio de palavras, enfim, palavrões, foi uma coisa. Tudo isso ao lado da criança que praticamente chorou porque a criança não queria sair das nossas aulas. Então foram 3 situações para mim no mesmo dia que foram terrivelmente difíceis, das quais eu tive muita vontade de discutir, eu tive muita vontade de responder, eu tive muita vontade de gritar, de falar tão alto quanto a pessoa estava falando comigo. Porque nas 3 situações durante o mesmo dia foi a base de grito e a base de xingamento. E então, quando eu li esse provérbio e Deus falou, o ódio excita contendas, aqui no versículo 12, desculpa, mas o amor cobre todas as transgressões. Então eu fiz também algumas leituras aqui paralelas para compartilhar com vocês a respeito disso. Lá em 1 Pedro 4,8 fala, acima de tudo, porém tende amor intenso uns para com os outros, porque é o amor que cobre uma multidão de pecados. Então, meninas, nessas situações, como nós podemos amar essas pessoas, né? A fonte é Jesus. É possível. Eu sou uma pessoa com um temperamento colérico e quem conhece um colérico sabe como ele reagiria normalmente a essa situação. Então, uma boca fechada é só Deus na vida da pessoa mesmo. E lá em 1 João 2,9 fala, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Vamos seguir lendo 10 e 11. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós temos também a respeito do amor, né? Como professora, vou deixar uma lição de casa para nós. 1 Coríntios capítulo 13 também ele discorre também a respeito desse assunto do amor. Né? Então, vamos amar mais uns aos outros? Esse é o desafio que Deus colocou no meu coração a respeito desse capítulo de Provérbios 10. Porque é muito fácil nós amarmos aquelas pessoas que são agradáveis para nós, aquelas pessoas que nos tratam bem, aquelas pessoas que nos respeitam, aquelas pessoas que são justas, né? Aquelas pessoas que reconhecem o que nós estamos nos esforçando, muitas vezes não conseguimos, né? Corresponder à expectativa, mas pelo menos nós estamos nos esforçando, então a pessoa consegue reconhecer esse esforço. É fácil, mas e quando é totalmente o oposto disso? Como nós podemos amar essas pessoas? Se a nossa vontade é nunca mais olhar para a cara dessa pessoa, se a nossa vontade se a pessoa passar pela mesma calçada que a gente, é atravessar a rua e passar pela outra calçada.
né? Eu posso dizer que eu estou bem com aquela pessoa. Ah, perdoei, está tudo bem. Só que eu não consigo estar no mesmo ambiente que aquela pessoa. Eu não consigo falar com a pessoa olhando nos olhos dela, porque me incomoda olhar para ela. Eu não consigo ter uma conversa com essa pessoa de forma que seja algo natural e não algo forçado. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós amarmos uns aos outros, assim como nós nos amamos, né? Então, para amarmos uns aos outros, eu fiz até uma colinha aqui, gente. Nós precisamos buscar a fonte. E quem é a fonte? A fonte é Deus. Então, que Ele te ajude, que Ele me ajude a amar as pessoas, independente das situações. Não é fácil. É um exercício diário. Na tentativa, nós vamos errar muitas vezes, mas Deus está sempre pronto para nos perdoar, para nos levantar, nos fortalecer e nos ajudar a seguir em frente. Que a sua vida hoje seja coberta pelo amor de Deus no seu coração, para que você também possa amar as outras pessoas e perdoar as outras pessoas, assim como Deus te ama e assim como Deus te perdoa e me perdoa diariamente. Que Deus abençoe vocês, um beijo grande e amo vocês em Cristo.